Vamos lá então, bom dia. Estamos aqui no dia 20 de março, continuando a nossa escola dominical. Nosso tema é Vida com Deus. Hoje nós vamos falar de culto doméstico, culto lar em família. Mas antes eu queria convidar você para nós orarmos juntos, agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida, pedindo que ele fale ao nosso coração nesse instante. Vamos orar então? Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pelo nosso canal também, o vídeo que fica registrado. Que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã, nesse dia, ou nessa tarde, nessa noite, você que está assistindo em outro horário. Vamos orar então? Senhor Deus de toda graça, Senhor Deus de amor e paz, nós celebramos o teu nome. Te louvamos, Deus, por neste mês estarmos completando mais um ano da nossa igreja. Te louvamos, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de a cada domingo, Deus, a cada dia aprender mais a tua palavra. Pedimos, Deus, que o teu Santo Espírito fale conosco. Pedimos, Deus, que a tua palavra venha encher os nossos corações, renovar as nossas vidas. Te agradeço, Deus, e te entrego essa aula nas tuas mãos e peço a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então, só para a gente localizar aqui nossa revista, nós estamos seguindo a nossa revista para esse ano de 2022 e ela contém várias lições, temas que já foram trabalhados em alguns momentos, outros que estão sendo trabalhados agora, nesse tempo. E ela tem 3 partes, né? A primeira parte é vida com Deus, a segunda parte, vida em Deus, e a última parte, a última unidade, vida para Deus. Hoje nós estamos na 7ª lição da primeira unidade, né, dessa vida com Deus, falando sobre cultuar em família, que vai ser o nosso tema. Falamos já de um relacionamento com Deus, falamos de meios de graça, falamos de oração, jejum, da palavra. Na última aula, o Valdo ministrou uma aula sobre a humildade como uma virtude. E hoje nós vamos falar sobre cultuar em família. Bom dia, Leonilda, seja bem-vinda. Vamos lá, então, para a nossa... Estamos iniciando agora, acabamos de orar. Está aí o tema de hoje, está subindo a apresentação aí para a gente localizar aqui, conforme eu vou falando também. Nossa aula vai funcionar da seguinte maneira hoje. A primeira parte, vou falar um pouco desse texto de 1 Coríntios 16, 19, que é o nosso texto base. Já vai aparecer aí para vocês. Depois, vamos falar sobre alguns aspectos desse culto em família, como que a gente pode trabalhar. E, por fim, algumas indicações práticas de como que nós podemos começar ou continuar desenvolvendo. Vou começar, então, aqui para a gente pensar um pouquinho com 2 questões. Pode mandar no chat, pode abrir o seu microfone e falar. Quanto mais a gente compartilha, mais rica vai ficando a nossa aula e a nossa experiência aqui. Primeiro, queria que a gente pensasse, o que é culto? Para você, o que é culto? Deixa a parte aí da experiência para depois, mas o que é culto? O que é cultuar? O que é prestar um culto? Quem quiser falar, pode abrir o microfone, pode mandar aqui no chat e nós vamos compartilhando. Convido você a participar, então, pensando no que é um culto. O que é culto? O que significa tanto a palavra culto ou o que significa cultuar? Fique à vontade para falar, para compartilhar aí com a gente. Não só o culto familiar, o culto doméstico, mas o que é culto em si? O que significa culto? O que é cultuar? É fácil? É difícil? Pensar, lembrar o que é? O que você pensa sobre culto? Alguém? Ninguém quer falar? Ninguém quer arriscar? Pense aí um pouquinho. Então, nós vamos ler aqui, então, um texto e você pode falar no momento que você desejar. Então, vamos... Antes da gente passar, então... Ou já a gente volta nessa experiência, então. A segunda pergunta para instigar a nossa conversa de hoje, para a gente refletir um pouquinho hoje. Vocês consideram que culto online é a mesma coisa que um culto familiar, um culto doméstico? Acompanhar o culto online é a mesma coisa que ter o culto doméstico, o culto em família? Sim, não, porque não. Culto online é a mesma coisa que culto familiar? É o mesmo? Culto online é culto familiar?
Quem quiser participar aí, fique à vontade. Abra o microfone. Bom dia, Cristina, tudo bem? Se você já quiser começar participando aí também, estamos começando a nossa aula agora. O culto é a reunião, não é? O culto é a reunião. É a celebração, é o estar junto. E o online, a gente se distancia um pouco, falta a interação, estar junto, né? O próximo, a proximidade. Mas não deixa de ser uma reunião, né? Sim, entendi. Culto é uma reunião. A Luciana colocou para a gente, né? Culto é uma reunião, uma celebração. E aí colocou um pouquinho da diferença entre o online e o presencial. Ok, legal. Muito bom, obrigado. Márcio tinha levantado a mão ou... Sim. Pode falar, Márcio. Então, culto para mim é prestar uma homenagem ou reconhecimento, reverência a algo ou alguém, no sentido, né? Na igreja é prestar uma homenagem ou reconhecimento de alguma coisa de alguém. E esse alguém, no nosso caso, é Deus, na pessoa de Cristo e na pessoa do Espírito Santo. Então, dessa forma, prestar culto online ou prestar culto na família, o sentido para mim é o mesmo, porque você está reverenciando, homenageando alguém que está nesses lugares. Então, para mim, não tem mudança de sentido, né? Agora, a questão da comunhão, estar junto, aí não é prestar culto, daí é outra coisa, no meu entendimento. Legal. Obrigado, Márcio, colocando algumas questões também do sentido do culto, de prestar reverência, e a questão da comunhão como algo que faz parte do culto, mas não é o culto. Legal para a gente pensar, a gente vai conversar sobre isso. Pastora Márcia? É só a primeira parte, acho que o Márcio já respondeu, né? Essa segunda pergunta que você faz aqui, culto online é culto familiar? Eu penso que sim, se tiver a família junto, né? Porque se eu estiver sozinha fazendo um culto online, eu estou Não faz sozinha. sentido. Então, eu acho que é bem isso, né? Se a família está junto na sala ali assistindo, é um culto familiar. Legal. Se mais alguém tiver, pode ficar à vontade para falar também. A gente vai conversar um pouquinho. Eu estou fazendo essa diferença porque normalmente... Cristina levantou a mão. Cristina, desculpa, não vi. Pastor, eu acho, concordo com a pastora Márcia. Eu acho que também o escola dominical é para estar reunido. É uma culto familiar. É uma culto para a gente aprender junto, estar junto. Porque em casa a gente está muito confortável. Está muito... Às vezes está disperso, porque tem televisão, tem cozinha, tem sala. Na igreja a gente está prestando atenção. Está lá, nós estamos para isso, para aprender lá. Mas em casa é diferente, né? É diferente. Eu, particularmente, eu sempre gostei de escola dominical, mas, assim, pode perceber, eu participei, assim, uma ou duas aulas, e para mim, é bom a palavra? Lógico, sem dúvida alguma. É excelente, mas eu acho que presencial não tem igual. Não é a mesma coisa. Estar em casa e estar na igreja. Não é igual. Legal. Legal a gente pensar nessas considerações, especialmente nesses últimos tempos que nós vivemos de pandemia. A gente vai voltar em algumas perguntas para a gente pensar também o que a revista nos propõe, o estudo nos propõe hoje, é pensar nesse culto de igreja, nessa celebração de igreja, que normalmente, na maioria das igrejas, acontece aos domingos, mas para nós pensarmos no nosso dia a dia também, desse cultuar em família, de caminhar junto, cultuando ao Senhor em família. Agradeço a todos pelas contribuições iniciais aqui, a gente vai conversando conforme a aula vai caminhando, e você fica à vontade para perguntar, para colocar algum comentário no chat, para
levantar a sua mãozinha e conversar. Nós vamos falar do aspecto agora familiar do culto durante a semana, e claro que isso vai refletir também no nosso culto, nós chamamos de culto público, reunião de todas as pessoas da igreja, que é aquilo que a Luciana comentou lá no início também, que essa parte que é a reunião, o encontro de pessoas, e aí com o objetivo e a reverência diante de Deus. Muito bom esse início. Vamos pensar aqui o seguinte, então. O nosso texto base é 1 Coríntios 16, 19. E esse texto fala sobre, lá no final da primeira carta aos Coríntios, ele fala de duas pessoas, né, que é Priscila e Áquila. E eles foram companheiros. Quando nós olhamos a história, quando olhamos vários textos bíblicos, eles vão aparecer como pessoas que caminharam junto com o apóstolo Paulo, que ensinaram Apolo depois. E aí há uma saudação aqui no final de 1 Coríntios, que está registrado o texto aqui, que diz o seguinte: as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Aí a gente tem que entender toda a história, o contexto. Existia uma igreja que se reunia na casa deles. Vamos pensar um pouquinho sobre esse culto familiar, essa reunião nas casas, ou essa forma de viver. E aqui nós não estamos falando hoje, às vezes a gente pega, é a igreja nas casas. Era uma célula, era um grupo pequeno, era alguma coisa. Hoje a gente não vai falar especificamente disso, nós vamos falar do culto em família, de desenvolver como algo para nós caminharmos, para nós pensarmos como que a nossa igreja cultua o Senhor, a nossa igreja, não, a nossa família, a nossa casa cultua ao Senhor. Aí a demanda também uma definição de culto aí, né? Prestar homenagem, culto online e familiar são modalidades diferentes de culto. Eu trouxe também uma definição aqui de culto, né? Tá aí. O culto é um meio de graça. Deixa eu voltar aqui. Culto é um meio de graça que consiste em contemplar ao Senhor e responder ao que vemos em honra e devoção. Legal, a Ieda colocou aqui 3 pontos, né? Eu gosto bem, sou matemático, gosto de organização. Assim, culto é uma homenagem, culto online e culto familiar são modalidades. Culto familiar, eu penso que é um momento de adoração em família. É essa terceira parte que a gente vai trabalhar hoje. Eu comecei com uma definição de culto para a gente pensar o seguinte: nós precisamos ter na nossa vida um momento em que nós, como famílias, sim, nós cultuamos a Deus na igreja, reunimos domingo, reunimos alguns grupos durante a semana, algumas coisas, mas nós, com a nossa casa, com a nossa família, também devemos prestar esse culto em adoração, em homenagem, em honra, em dedicação, em entrega ao Senhor. Esse é o nosso tema da conversa hoje. Volto 2 slides aqui que eu passei rápido, que eu coloquei aqui. No início do cristianismo, a gente pode perceber de forma clara que a casa era um lugar de prioridade e era usado como um ambiente de comunhão, de encontro entre o povo, as comunidades de fé, e um lugar onde eles ensinavam a doutrina e adoração. Isso acontecia com grande frequência. Então, vamos falar um pouquinho disso. Por que a gente tem que pensar nisso aqui no início da igreja? Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vamos perceber, para os judeus, para o povo de Israel, para o povo que caminhava com Deus, o lugar da presença de Deus, o único lugar, instruído por Deus, direcionado por Deus, pedido por Deus que fosse feita uma construção. O templo era o único local que estava a presença de Deus. Mas quando Jesus vem, quando os primeiros cristãos começam a se reunir após a morte e a ressurreição de Jesus, a presença de Deus não se limita mais a um lugar. Mas eles entendem, eles se entendem. A gente vai encontrar isso lá em 2 Coríntios, por exemplo, 3,16, que nós somos santuários de Deus, a habitação de Deus, o corpo é templo do Espírito. Então, nos preceitos judaicos, aquilo que era a presença de Deus, que era específica em um lugar, ela ganha uma outra dimensão, e agora a presença de Deus, o local da presença de Deus, não é mais única e exclusivamente o templo, mas o ser humano, o cristão, é aquele
que é o santuário de Deus. Vamos lá, então, a gente passou aqui na definição de culto, para a gente pensar no seguinte agora. A gente está pontuando aqui o início da nossa aula. Nós estamos falando, então, não em culto de domingo à noite, não em reunião de grupos pequenos, de ministérios, de sociedades. Nós estamos falando nossa vida, o culto da nossa família, a adoração, o nosso momento de adoração em família, cultuando ao Senhor. E aí eu convido você a pensar no seguinte: para você e sua família, pensem na sua rotina, no seu dia a dia, no seu trabalho, no horário que os filhos chegam em casa, quem tem filho ainda, no local, no horário que quem trabalha fora chega em casa. É fácil manter uma rotina que inclua o culto doméstico? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um momento em que, como família, separamos para ler a palavra de Deus, orar, cantar, fazer esse culto doméstico. É fácil ou difícil manter isso na rotina? Então, acho que essa primeira parte foi só uma introdução, né? Falando do culto em si, o culto da igreja, que é um culto, prestar uma homenagem, honra, reverência ao Senhor. E agora nós estamos falando, vamos, a partir de agora, falar nesse culto doméstico. É fácil. Aí, se alguém quiser comentar, não, aqui em casa a gente faz 6 horas da manhã, em casa a gente faz 11 horas da noite, aqui em casa a gente faz meio-dia na hora do almoço. É fácil a gente manter uma rotina familiar que inclua o culto doméstico, o culto familiar? Quem acha fácil, quem acha difícil, quem faz, quem não faz, quem já teve alguma experiência assim. E aí eu volto lá naquela questão que eu coloquei no início também. Se você já teve alguma experiência, alguma coisa nesse sentido. A Cristina comentou aí também, às vezes nem orar se lembra, não só na minha casa, mas de muito. Aí a dificuldade, né, da correria, da agitação. Ok, Cristina, obrigado pelo comentário. Se alguém quiser falar, colocar aqui, fique à vontade. A pergunta é fácil a gente manter uma rotina que inclua um culto doméstico nela? Olá, pessoal, bom dia. Vou contribuir um pouquinho também. Difícil realmente é, eu vou falar para você que eu acho que qualquer pessoa que está passou, na verdade, por essa questão de pandemia e está hoje se adaptando à vida online, até isso aí é difícil para todo mundo, cara, porque é uma mudança de rotina geral, acho que na casa de todos, né? Não só na questão de um culto, né? Mas, por exemplo, dando o meu exemplo, a minha vida mudou de cabeça para baixo no sentido de trabalho também, né? Hoje todas as pessoas estão trabalhando em casa. Então é uma mudança. As crianças ficaram muito tempo também tendo aulas em casa. Então, assim, a rotina de todo mundo mudou muito. Mas eu acho que isso aí tem muito a ver com a questão de disciplina também, tá? E essa é a parte mais difícil da gente mudar na nossa vida. A disciplina de você ter um espaço para fazer isso, que nem todo mundo tem condições, de ter um espaço para você poder estudar, de ter um espaço para você poder assistir, de fazer seu culto. Então, assim, é realmente difícil para todo mundo, mas é lógico, né? Como nós somos seres humanos, eu acho que é adaptável, mas é complicado. Não vou falar que foi fácil, não. Para todo mundo é realmente muito difícil essa questão, mas eu acho que é possível, sim, a gente chegar num consenso e conseguir mesclar essa questão do online com o presencial. É claro que o presencial é sempre bom e vai valer a pena, e o contato humano, realmente, ninguém vai substituir isso, nunca na vida. Mas eu acho que a gente pode também mesclar essas situações até para a gente conseguir alcançar outras pessoas, principalmente com dificuldade de mobilidade, etc., que precisam também ouvir a palavra e precisam estar ali também recebendo disso todos os dias. Muito bom, Felipe. Pode... Pastor? Pode falar, Cris. Quando eu era criança, a casa da minha mãe, onde ela mora hoje, foi um templo, né? Uma igreja batista. Eles queriam um terreno para montar uma igreja, e eles não tinham. Eles montaram essa igreja inicialmente na casa da minha mãe, né? Então, o meu quarto era o quarto das crianças, a da minha mãe era o quarto dos jovens, e o outro quarto era dos adultos. E a sala era o templo, né? Ah, que legal essa experiência. Nós tivemos uma igreja lá dentro, né? Por, acho que 2 anos. E depois eles conseguiram montar a igreja na saída de São Pedro, né? Lá na frente daquela usina que tem lá na saída de São Pedro, para indo para a água, né? Existe uma igreja batista lá, a primeira igreja batista. A igreja tradicional batista. Começou na igreja, na casa da minha mãe, né? Mas era um outro tempo, era
outra realidade, né? Nós reunimos não por causa de pandemia, não por causa de nada, é porque não tinha onde fazer o culto, não tinha onde fazer, né? Daí, o que aconteceu? Minha mãe ofereceu, nós conhecemos, era um pastor americano, nós conhecemos eles por acaso, numa festa, e eles estavam procurando um lugar para ficar. E daí, então, nós oferecemos nossa casa, que era razoavelmente grande, né? Eles falaram, tá, mas tem quarto para a gente fazer sala de criança, tá, né? Tem, então vamos fazer lá, vamos iniciar lá. E nós iniciamos, né? Foi uma bênção, só que assim, não é uma igreja, igreja é igreja, casa do Senhor, eu cresci nesse meio, eu sempre falei assim, eu espero que, eu como criança, né, falava assim, espero que logo a igreja esteja pronta para a gente participar lá dentro, né? Então, é diferente, né? Meu quarto era uma sala de aula, era estranho, porque tinha uma cama, né? Tinha uma cama só, meu irmão não era nascido, né? Então, a cama de casal da minha mãe era um quarto de jovens, né? Então, era estranho, né? O outro quarto, que tinha escrivaninha, era o quarto, a sala de aula de adultos. Então, é estranho, né? Não é a mesma coisa que igreja, você entrar com umas cadeirinhas, né? E eu sinto isso aí para as crianças também, né? As crianças, quando eu falo escola dominical para as crianças, nossa, o olhinho brilha, porque tem o professor lá dentro, tem as atividades. Eu não sinto por mim, porque eu já sei o que é, a gente estuda a palavra, a gente já está no meio há muito tempo. Mas as crianças, quando falam em escola dominical, é diferente, né? Eu estou indo para a escola dominical, o olhinho brilha. Né? E isso daí, para elas, eu acho que para elas está sendo muito mais difícil do que para a gente. Muito mais difícil para elas, porque elas não entendem, muitas não entendem, né? Não tem o escola dominical mais. E agora? Legal. A gente entende, mas eles não entendem. Eu não sei, se o pai explicou, se a mãe explicou, ótimo. Com certeza, muitos explicaram. Mas para a gente é mais fácil do que para eles entender que igreja não tem por causa de pandemia, por causa disso, que é uma coisa complicada na cabecinha deles, né? Sim, é muito legal a experiência que você comentou da sua casa, do Foi. culto de uma igreja. É interessante para a gente pensar como que Deus trabalha, que Deus faz as coisas, que Deus usa pessoas. E aí, voltando nesse... A Ieda levantou a mão, pode falar, Ieda? Eu já volto, já. Eu concordo com a Cris, porque realmente, para as crianças, eu penso que é muito difícil para eles, né, diferenciarem um ambiente do outro, né? E acho que para as crianças, realmente, esse ambiente da escola dominical, deles terem esse momento de estarem juntos lá, eu acho que para eles, realmente, na pandemia, eu acho que quem mais sofreu com esse distanciamento da igreja, acho que provavelmente deve ter sido as crianças mesmo. Não sei, eu penso assim. Sim, eu acho que foi... Eu também concordo com vocês duas, que foi muito, a Cris falou mesmo, a gente entende a questão de pandemia, entende, vamos colocar entre aspas aqui, que a gente compreende as limitações, agora na cabeça da criança é bem mais complicado uma mudança de rotina. Aí vou ler também o que a Ieda e o Márcio comentaram aqui, né? A Ieda falou que é difícil manter essa rotina, e quando era criança, fazia todos os dias esse culto familiar. O Márcio também, né, comentou aqui, ele falou, na minha casa, quando eu era criança, nunca fizemos. Depois que casamos, tinha célula, grupo de estudos. Antes da pandemia, tínhamos reunião de família periodicamente. No momento, não temos feito. A gente abriu o leque aqui, falou, acabou falando da escola dominical, falando do culto, mas para a gente não perder o foco, eu acho que a gente deve conversar mais sobre isso, sim, mas para a gente não perder o foco, a ideia hoje é a gente pensar no nosso culto como família, na nossa casa. No nosso dia a dia, na nossa semana, como que a gente cultua o Senhor, reverencia, celebra o Senhor nesses momentos. E a gente vai falando sobre algumas questões aqui. Primeiro vou apresentar 3 perspectivas sobre o culto familiar. Recapitulando aqui essa introdução, essa primeira meia hora, a gente conversou um pouquinho sobre culto, igreja, a gente tocou no assunto escola dominical. Eu queria focar agora no alvo da nossa aula aqui, dentro dessa vida com Deus, sobre a perspectiva do culto familiar, do culto doméstico. E a gente vê também que isso foi perdendo ao longo do tempo, algo fundamental no início do cristianismo, no início de muitas igrejas, e que acabou se perdendo no
decorrer da história, no decorrer dos anos. Então, o primeiro aspecto para a gente destacar aqui é que o ambiente familiar ele é diferente. A gente não está comparando com escola dominical, com salas separadas, com culto de domingo à noite, com sala das crianças. A gente não está comparando, mas nós estamos falando que uma coisa complementa a outra. O culto dominical, a escola dominical, as células, as reuniões ministeriais, isso eles fazem parte da estrutura da igreja e algo que fortalece também é esse momento em que nós nos reunimos como família para celebrar o Senhor. Eu conto uma experiência antes de entrar nessas três perspectivas. Eu me lembro vagamente, eu era bem criança ainda, mas na casa da minha avó, mãe da minha mãe, tinha alguns momentos, eu acho que não era todo dia, pelo menos não me recordo de ser todo dia, mas eu lembro quando eu comecei a ler e minha avó pedia que eu lesse um versículo da Bíblia. Minha avó foi a primeira que foi para a igreja, antes mesmo da gente nascer, quando tinha minha mãe, meus tios, uma idade adolescente, jovem, ela foi a primeira a ir para a igreja, e eu me lembro que à noite, a gente ficava em pé, todo mundo na cozinha, eram várias pessoas, né? Minha avó tem 4 filhos, e aí tinha as crianças começando a chegar, a gente reunia lá em pé. Eu lembro que ela fazia a gente ficar em pé, não podia ficar sentado na mesa, fazia todo mundo um círculo lá. E eu lembro muito vagamente, mas eu lembro de uma vez que ela me pediu para ler a Bíblia. E depois, ela falou, lê a Bíblia e tal. E eu, pequeno ainda, nem sabia, estava aprendendo a ler, li. Mas depois eu lembro quando, um pouco antes de eu ir para a faculdade de teologia, um professor me falou o seguinte, falando sobre chamado, sobre vocação, falou assim, já aconteceu alguma história na sua casa, história na sua família, que alguém olhou para você e pediu que você lesse a Bíblia? Será que não é um Deus falando através de uma pessoa para você alguma coisa? E aí me veio esse flash, vem até agora na minha mente, desse dia que a gente estava reunido na casa da minha avó, reunido, não tinha um pastor, não tinha alguém de fora, não, nós estávamos lá cultuando ao Senhor. E aí eu entro nessas 3 perspectivas sobre o nosso culto familiar. Repetindo aqui, a gente não está falando de culto de domingo, não estamos falando de escola dominical, não estamos falando de célula, de grupos ministeriais, de reuniões, nós estamos falando do culto que eu e minha família, que nós e nossas famílias prestamos ao Senhor. Então, primeiro aspecto, primeira perspectiva, precisamos ter reverência. O ambiente de casa, ele é mais informal, ele é diferente, mas o culto em família deve ser um momento marcado, um momento agradável de partilha nesse ambiente caseiro, mas um momento de reverência, um momento onde nós reverenciamos, como nós vimos a definição de culto lá no início, prestamos uma homenagem, um momento de adoração em família em que nós reverenciamos o nosso Deus. Segunda perspectiva que a gente não pode perder. A gente não pode perder essa reverência desse Deus santo, desse Deus poderoso, desse Deus que é dono de tudo que nós adoramos. Segundo, o objetivo desse culto doméstico, esse culto familiar, é adorar a Deus e é servir também para a nossa edificação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 e depois versículos 40, fala o seguinte, né? Quando nós nos reunimos em nome do Senhor, tudo deve ser feito para edificação, com decência e ordem. Então, ele é de edificação, ele é de adoração a Deus, deve ser feito em ordem. Então, quando nós nos reunimos, e aí aqui eu faço um desafio, né? Da gente ter esse momento de reunir para adorar a Deus, para edificar. A Cristina tem feito o culto aí, ela comentou às 6 da manhã, todos os dias, tem feito culto sozinha na sua casa. É um tempo que nós temos para ser edificados, para adorar a Deus. E aqui a gente está trabalhando hoje essa questão da perspectiva de família. A gente vai ver eu vou dar algumas indicações, orientações no final sobre, depois vou mandar para vocês também alguns textos, dicas, motivações para nós fazermos esse culto em família. E a terceira perspectiva, esse culto deve ser, assim como é nosso culto de domingo, assim como é nossos momentos de estudo aqui na escola dominical ou nas células, grupos, ministérios, ele deve ser genuíno. Lá em João a gente encontra um texto que fala que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Devemos adorar o tempo todo com o nosso coração íntegro, com o nosso coração sincero, com o nosso coração disposto sempre a obedecer. Então, para nós nos reunirmos, e aqui o desafio da nossa aula de hoje é
reservarmos um tempo. Ah, pastor, mas que tempo tem que ter? Eu não tenho meia hora, eu não tenho 20 minutos. Não precisa ser meia hora, 20 minutos, 30, 2 horas. Pode ser 5 minutos que você reúne lá com a sua família, reúne lá com seu filho, reúne lá com sua esposa, com seu marido, com seus pais. Separe um momento, fala assim, esse momento é de culto ao Senhor. Nós vamos ler um texto, nós vamos fazer uma oração juntos. E aí eu já contei no mês passado, quando eu dei aula, que o Heitor, ele colocou um lembrete na geladeira. E o lembrete está lá, continua. O lembrete, um post-it lá na geladeira, com a letra dele, um monte de risco lá, e ele falando o seguinte: isso aqui significa que todo dia eu tenho que ler a Bíblia. E todo dia, antes de deitar, nós temos vou usar entre aspas aqui um ritual. Ele lê a história da Bíblia do dia, nós lemos com ele, nós perguntamos para ele, e nós oramos juntos. Ele tem 3 orações e cada dia ele quer inventar uma oração nova. Ontem ele perguntou, por exemplo, ontem à noite a gente estava, depois de ler a Bíblia, orando, e falou assim: papai, foi você que inventou essa oração do Pai Nosso que a gente faz? Eu falei, não. A gente já tinha contado, já tinha falado, não foi a gente que inventou. Foi Jesus que ensinou a gente a fazer essa oração do Pai Nosso. E aí a gente tem esse momento de explicar, de conversar. Tem dia que é 5 minutos, tem dia que é 10, tem dia que ele está quase dormindo, a gente faz mais rápido para ele não dormir. Mas nós precisamos ter esse momento de cultuar ao Senhor em família sempre. Todos os dias das nossas vidas, se possível. Nós temos o nosso culto, nós temos os nossos estudos, mas temos que ter esse momento de adoração em família ao Senhor. Vamos lá, então. Conclusão aqui dessa primeira parte, aí eu passo para algumas indicações. Cultuar a Deus em família não apenas nos aproxima do Senhor, mas também nos aproxima uns dos outros. Talvez é o único momento do dia que a gente consiga reservar um tempo para estar junto, toda a família. Aí às vezes você fala assim, mas meu filho estuda, está fora, chega tarde em casa, faz faculdade, está em outro lugar. Reúna todos que você consegue, ou no melhor horário, de manhã, noite, não tem uma hora do almoço, mas não deixem de ter um momento no dia para cultuar ao Senhor em família. Isso nos aproxima de Deus e também nos aproxima uns dos outros. E aí o desafio, eu chamo aqui de dica prática sempre, para a gente pensar o que você pode fazer essa semana para melhorar em relação ao culto familiar? O que você pode fazer? Vou dar um exemplo. Você não faz nenhum tipo de culto familiar, nenhum tipo de leitura. Você pode fazer uma vez essa semana. Não precisa fazer todos os dias de uma vez. Você pode reservar um dia na semana, sei lá, quinta-feira, 8 horas da noite, nós vamos dedicar 10 minutos, 5 minutos em casa, para ler um versículo, para fazer uma oração, para cantar um cântico. Ah, pastor, eu não sei cantar. Já tem algumas dicas aqui para você também. Ah, eu não sei o que ler. Eu não sei o que fazer. Leia um texto da Bíblia com sua família, senta lá com alguém, conta uma história. Você que tem criança, quem tem criança aqui, conte uma história na linguagem deles, da idade deles. Você que não tem filho mais em casa, reúna lá com seu marido, com sua esposa, fale um versículo, um texto, ore, faça um momento desse culto familiar. É algo que traz proximidade com Deus e proximidade um com o outro. Então a ideia nossa hoje é pensar em como está e como nós podemos melhorar em relação a ter um culto familiar, um momento em casa. Com a correria, e eu volto lá na fala do Felipe, com a correria que nós temos, e lá a Cristina também falou lá no início, às vezes passa o dia, a gente nem para orar, nem para pensar em Deus um pouquinho. Nós precisamos, e aí eu volto na fala do Felipe novamente, de colocar isso como prioridade. Aquilo que nós consideramos que é bom, aquilo que nós consideramos que faz diferença na nossa vida, nós conseguimos tempo para fazer. Aquilo que nós consideramos que vai trazer algum proveito, nós colocamos e conseguimos fazer. Então, que nós possamos colocar nesse dia, a partir desse momento da gente refletir sobre a palavra de Deus, a nossa casa, a nossa família diante de Deus. E eu trago algumas indicações e algumas dicas práticas aqui para o final. Tem 2 livros
eles estão disponibilizados, eu vou enviar para vocês depois, são livretos, não são... O pastor já vai enviar livro de 200 páginas para a gente ler, não é nada disso. Leia, são 2 livretinhos, um tem menos de 30 páginas, o outro acho que tem 90 páginas, mas leia algumas partes lá que eu vou falar também, mas ele fala sobre como que é um tesouro esse culto familiar, esse momento de adorar ao Senhor. Esses 2 livros eu vou compartilhar porque eles estão disponibilizados pela editora em PDF. Eu vou mandar para vocês depois no grupo, para vocês que assistiram a aula. O primeiro chama Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. Já é um livro de 2004, lançado no Brasil, já tem alguns anos, mas ele tem algumas coisas bem legais para a gente pensar. Esse autor, ele fala... São 3 capítulos curtinhos, e ele fala um pouquinho sobre como que o culto doméstico foi importante na história da igreja, na preservação do cristianismo, quando eles não podiam se reunir em templos, ou em situações que eles não podiam se reunir em templos. O capítulo 2 desse livro, ele fala um pouquinho sobre 4 razões para nós praticarmos o culto com a nossa família, com a nossa casa. E o capítulo 3, ele fala um pouquinho como que a gente pode iniciar um culto doméstico. Fala, pastor, nunca fiz, não sei como fazer. Esse 3º capítulo vale a pena a gente ler. Esse outro livro, Adoração no Lar, ele já é um pouquinho mais longo, acho que ele tem umas 90 páginas. E ele fala também, são divididos em 5 capítulos que fornecem instruções para a prática, para a implementação do culto. E aí eu comentei lá, às vezes a gente fala assim, mas eu não sei cantar, como que eu vou cantar uma música? Esses 2 CDs aqui do Ministério Vineyard aqui no Brasil, a gente encontra no Spotify, encontra no YouTube, chama Adorando em Casa 1 e 2. São cânticos de adoração, basicamente só o violão, alguma coisa para a gente ouvir no momento desse de culto familiar. Muito legal, vale muito a pena. Vou mandar depois a apresentação aqui também com essas indicações. Desse primeiro livro, que nós vimos aqui, que é Redescobrindo o Tesouro Perdido, o autor cita uma frase do grande pregador chamado Jonathan Edwards. Ele fala assim: antes de concluir a minha pregação a esta igreja, ele está pregando numa igreja, ele fala o seguinte: eu peço que me permitam novamente repetir e incutir-lhes, com sinceridade, o conselho que com frequência tenho dado a líderes de família como pastor deles. Afadiguem-se de ensinar, aconselhar e orientar os seus filhos. Criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade, e mantenham constante diligência em atividades desse tipo. Ele, antes de terminar uma pregação, quando estava pregando numa igreja, ele dá esses conselhos sobre ensinar em casa, orientar os filhos, criar e ter um ambiente familiar de administração. E aí ele fala, né, esse mesmo autor desse livro, ele fala o seguinte: existem 3 elementos disponíveis. Ele está trabalhando nesse capítulo uma questão do líder da família, do chefe, do pai, daquele que está dirigindo o culto familiar. Fala assim: enquanto ele dirige a sua família na adoração a Deus, são os mesmos que encontramos no culto público semanal. No mínimo, 3 elementos são essenciais e têm de fazer parte do culto familiar: os cânticos, as escrituras e a oração. Ele fala: olha, a base para um culto, para você organizar, ele tem cântico, tem adoração a Deus, tem a leitura da palavra de Deus e tem oração. E aí, esse livro aqui, eu trago um resumo do último capítulo dele. Ele fala sobre desculpas, ele fala sobre o contexto da igreja, várias igrejas com culto doméstico. E ele fala assim: quais são, pelo menos, 5 motivações que nós temos para implementar o culto doméstico. Além do culto de domingo, além da reunião do ministério, além da reunião das células, dos grupos pequenos, além da escola dominical, por que eu devo fazer um culto familiar? E ele fala o seguinte: primeira motivação, precisamos lembrar do bem-estar eterno dos entes, dos parentes queridos. Primeira motivação que você tem, você precisa anunciar todos os dias a palavra de Deus para os seus parentes próximos, para os seus pais, filhos, marido, mulher, irmão. A primeira motivação é pensar no bem-estar eterno deles. O segundo, ele usa uma palavra que às vezes a gente fala assim, meio causa um choque talvez, mas fala assim: pela satisfação de uma boa consciência.
E ele explica da seguinte maneira, citando uma frase de um pregador chamado J.C. Riley. Ele fala assim: Pai, eu lhes ordeno que façam todo esforço para treinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Ordeno isso não apenas por causa das almas de seus filhos. Ordeno-lhes isso por causa de seu próprio conforto e paz no futuro. Na verdade, sua própria felicidade depende grandemente disso. Os filhos têm causado as lágrimas mais tristes que o homem pode derramar. Ele fala assim, por causa da sua consciência do ensino com seus filhos. Terceira motivação, o culto doméstico. O momento em que, como família, separamos para adorar ao Senhor, orar e cantar ao Senhor, aprender da palavra dele, auxilia na criação dos filhos. Auxilia na forma em que, como ensinamos, criamos os nossos filhos. Quarta motivação, faça isso, porque a vida é breve. Efésios 5,16, se não me engano, Efésios, estou confundindo os Efésios ou Gálatas aqui, mas fala assim, remindo o tempo, ou aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Por que você deve fazer o culto doméstico? Porque a vida é breve, porque ela passa rápido. E nós devemos aproveitar todos os dias para ensinar sobre a palavra de Deus. Quinta motivação que ele traz nesse livro, que eu vou compartilhar daqui a pouco, por amor a Deus, faça o seu culto doméstico, porque você ama Deus e ama a igreja do Senhor e quer ver pessoas fortalecidas a cada dia. Essas são as 5 motivações que esse livro traz para a gente pensar, para fazer um culto doméstico, para começar um culto doméstico. E aí, vamos pensar no seguinte, talvez, e hoje vou pegar uma fala lá da Cristina, o mundo mudou, é tudo diferente. Ela contou a experiência quando era criança, a Ieda contou a experiência aqui também quando ela era criança também, que fazia o culto todos os dias. O mundo mudou, a rotina mudou, a forma de trabalhar mudou, como o Felipe comentou, mas nós precisamos colocar como prioridade na nossa família a adoração, o culto, a celebração do Senhor em todo tempo, em toda situação. Independente das circunstâncias, das agitações, de tudo que nos acontece, precisamos lembrar sempre daquilo que é a palavra de Deus. Vamos ter várias objeções, vou chamar de objeções, desculpas ou motivos para não fazermos o culto, não termos tempo. O capítulo 4 desse livro aí, Adoração no Lar, também trabalha bem legal sobre essas questões. Mas eu queria trazer isso para vocês hoje. As indicações, eu falei daqueles 2 CDs lá, que chamam Adorando em Casa, que é bem legal, que é um louvor bem violão e voz ali para reuniões familiares. E eu queria indicar também, sei que vocês aqui já ouviram, já participaram desse momento aqui, mas lá no Dia dos Pais do ano passado, eu falei um pouquinho sobre o texto de Deuteronômio, eu falei dos pais ensinarem a palavra aos filhos. Aquele texto de Deuteronômio que fala para inculcar, para ensinar no caminho, ensinar em casa, ensinar quando estiver acordando, ensinar quando estiver deitando. Eu tenho ouvido e lido essa mensagem várias vezes para pensar, para lembrar da importância. Vou deixar o link aqui também, mandei aqui no chat, se você quiser ver depois. Bem legal a ideia que o texto de Deuteronômio traz para nós, instrução, bem legal. Estou sendo ruim de palavras, mas é fundamental, tanto para aquele contexto do povo de Deuteronômio, como para nós como igreja hoje. Então fica aí, se você quiser acompanhar o vídeo também falando sobre esse texto da palavra de Deus. Então vou abrir espaço para você falar, para você comentar, mas essa é a nossa aula hoje. A importância de cultuarmos ao Senhor. Como igreja, legal, nós estamos cultuando presencialmente, nós continuamos com o nosso culto online, nós convidamos você, a gente falou um pouquinho lá no início da diferença do culto presencial e do culto online. Os dois têm aspectos bons, aspectos limitados, pontos positivos, negativos, para a gente colocar na balança. É bom nós estarmos juntos celebrando, é bom nós podermos participar do culto online também, quando não temos condições, por motivos de viagem, de distância, de qualquer outra coisa. É bom nós participarmos da escola dominical, é bom nós participarmos de grupos, de ministérios, mas hoje eu estou destacando o seguinte, é fundamental nós desenvolvermos uma cultura na nossa casa
onde temos um tempo para juntos compartilharmos sobre a palavra de Deus e adorarmos a Deus que nos criou. É muito importante, é essencial nesse tempo que nós estamos vivendo. Separar 5. E é quanto tempo que tem que durar o culto familiar, pastor? Quem que vai dar o estudo? Quem que vai dar o texto? Leia, ore, busque a Deus. Esses materiais que eu vou enviar tem várias dicas também, mas busque adorar a Deus junto com a sua família, com sua casa. Seja 2 pessoas, 3 pessoas que podem, quem tem família maior. Eu estava lendo aquele primeiro livro que eu indiquei, o pastor que escreve, ele tem 7 filhos. Para ele era um culto na casa dele, com 7 mais 2, 9 pessoas, já era um monte de pessoas. Mas se tiver 2, 3, se você consegue fazer com mais uma pessoa, coloque isso como prioridade na sua vida para caminhar. É isso que eu queria falar. Abro espaço aqui para algum comentário, para alguma pergunta, para a gente, antes da gente encerrar orando nessa manhã. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Se alguém tiver algum destaque a fazer, alguma pergunta. Beleza? O Felipe está aqui com a gente. Muito bom ter você aqui com a gente também. Pastor, assim, o gostoso é você ver essa diferença, né? Que você vai na igreja, o culto familiar, ele não anula os demais cultos que nós prestamos a Deus, né? De ir na igreja, né? Nossas atividades que nós temos também de cultuar a Deus, né? Até na revista fala sobre o cultuar a Deus todos os dias, né? Todos os dias nós prestamos culto a Deus, né? Quando você acorda, quando você deita na sua vida, no seu caminhar, tudo que você faz é um culto a Deus, né? Mas o bom dessa lição é essa chamada. Eu tô falando. O bom desse culto, dessa lição de hoje, é que mostra assim, você foi no culto, você estudou a palavra, você tem lido a Bíblia, e aquele é o teu momento de você colocar ali com a sua família a prática, né? De todos se unirem para falar sobre alguma coisa, para ler um texto bíblico, ali cultuar a Deus e ali ser da pessoa, né? É o teu momento de responder aquilo que você tem aprendido, né? Então, eu não tenho mais essa prática, né? Não tenho filhos mais dentro de casa, mas quando minhas crianças eram pequenas, a gente fazia isso. E era gostoso ver a participação da criança, né? Porque às vezes era eles que falavam alguma coisa que tinha aprendido, ou a maneira como eles entendiam aquilo que a gente lia, né? E como era eu sozinha com as crianças, procurava fazer as leituras mais na linguagem deles, para eles entenderem, mas assim é gostoso, essa participação também da família, dos filhos participarem, né? Isso é muito bom. É isso. Legal, muito bom. Como a pastora falou, depende do contexto. Depois os filhos vão crescendo, saem de casa, casam, constituem as suas famílias, vão tudo. A vida é dinâmica, né? A vida familiar é dinâmica, vai mudando conforme o ano vai passando. Mas essa é muito legal. A Ieda comentou aqui também que ela não lembra da escola dominical, de alguma coisa específica, mas ela lembra das brigas no culto para participar dos momentos de leitura. Quem vai ler hoje? Eu que vou ler, eu que vou pegar o versículo aqui da caixinha de promessa. Sempre tinha aquela caixinha de promessa também. Legal, e muito bom. E aí já pregava sobre perdão depois, né? Depois da briga, o pai ou a mãe já pregava sobre perdão para os filhos, né? Para as crianças que brigavam. Não sei se você ia falar. Pode falar, Cristina. Se tiver alguém que toque, eu faço um cultinho aqui. Se tiver alguém que toque pra gente, não tem problema nenhum. Eu abrir a porta com o maior prazer, porque eu amo cantar. Mas eu não toco nenhum instrumento, né? A Ju não tá aqui mais para tocar também, nem quando estava, tocava pra gente. Então, se tiver alguém pra gente, vai ser bênção. Legal. Eu falei lá, às vezes a gente fala assim, eu não faço culto porque eu não sei cantar. A gente tem opções hoje com YouTube, Spotify, tantos outros que dá pra gente fazer muitas coisas. Muito bom. Deixa eu só colocar, Cris, ó, eu tô aqui, eu vou abrir aqui o microfone. Eu tô escutando vocês, mas de manhã cedo, quando eu começo a ler a Bíblia ou estudar alguma coisa, eu ligo a TV, né, no YouTube, tem aquelas 100 músicas, né, 50 músicas para ouvir, né?
Aí você coloca ali bem baixinho, e aí você está escutando o louvor, né? Então, às vezes, a gente não tem uma pessoa para cantar, mas hoje a gente coloca ali o louvor e, ao mesmo tempo, você vai ali adorando, né? Então, eu também, eu sou sozinha em casa, então eu ponho o meu louvor aqui na televisão, deixo tocando, e aí vou falando. Então, é graças a Deus que hoje tem bastante recurso, né? Mas antigamente a gente cantava assim mesmo, né? Tinha que achar o toca-disco e o CD. Era, a gente pegava o gravadorzinho, colocava lá a fita, né? Era raro, era difícil. Não. Era bem E mais agora a difícil. gente tem o YouTube que já seleciona todas as músicas, né? Música disso, música daquilo, já põe até o título, né? Então, os recursos são bons. Legal. Mas é bom, eu queria só encerrar, a pastora comentou aqui de algo importante também. Não é uma concorrência com o culto de domingo ou com qualquer outra reunião que nós temos, mas é um complemento. Essa adoração familiar, essa adoração em casa, com a nossa família, com o casal, os filhos, os pais, dependendo da época, mais gente ou menos pessoas juntos, é um complemento do nosso culto. Aí, voltando lá no início, a gente falou do culto como reunião, culto como prestar uma reverência a Deus, é tudo isso. E isso deve acontecer todos os dias na nossa vida. E aí nós temos o nosso culto como igreja, nós temos os nossos momentos em ministérios, em grupos pequenos, em células, e nós temos que ter também, é o desafio de hoje, esse culto familiar, esse momento em que nós reservamos para cultuar ao Senhor como família. Espero que tenha sido um tempo proveitoso para vocês. Foi muito bom para mim ouvir, ler um pouquinho sobre isso, porque isso com a correria, com a rotina, com a dinâmica que a gente vive hoje, a gente não fala muito mais sobre culto familiar, culto doméstico, separar um tempo com a família para adorar a Deus, celebrar. É bom a gente refletir. Eu queria convidar você a esse desafio, com aquela pergunta lá, né? O que você pode melhorar essa semana? Você pode fazer uma vez? Ah, mas não tem ninguém aqui na minha casa, ou as pessoas da minha casa não são da igreja. Ah, eu reservo um momento aqui, oro pela minha família, leio um texto, adoro ao Senhor, peço que Ele me dê sabedoria cada dia para falar. Ah, tem uma pessoa só que eu consigo, tá? Eu vou falar. O Felipe falou lá de criança. Ah, eu tenho o Arthur aqui, vou chamar a Dani aqui, vou 5 minutos, tem esse tempo. Falo, agora é culto, agora é hora de celebração. E aí, de cada pessoa tem seu contexto, tem a sua família, e eu peço que Deus nos dê sabedoria para que possamos sempre honrar o nome dele e cultuar a ele. Felipe, eu citei seu nome, você levantou a mão aí, eu fico com medo. Não, rapidinho. Eu acho super importante essa questão da gente ter esses tipos de famílias diferentes, né? Tipo, por exemplo, a pastora comentou, né? Putz, meus filhos já saíram de casa e hoje eu tô sozinha. Eu aqui em casa já tenho criança pequena. Então, assim, é super bacana a gente entender que realmente tem períodos de famílias diferentes, mas que é importante a gente passar esses conhecimentos para as outras famílias, sabe? Por exemplo, igual a pastora comentou, hoje você já não tem mais filhos em casa, mas esse conhecimento é importante, por exemplo, para mim, que estou com uma família agora começando, e famílias que agora têm filhos pequenos, que precisam passar esse conhecimento para os seus filhos também. Eu acho que essa troca de informação é muito legal, troca de experiências, que para mim assim, é muito válido, porque a gente começa cada vez mais colocar realmente esses costumes, que são costumes cristãos, para as nossas crianças, as nossas famílias, porque hoje em dia, cada vez mais, o problema da sociedade maior é justamente nas famílias. Então, eu acho que é aí que a gente precisa trabalhar e ter cada vez mais essa troca de experiência com as pessoas que já tiveram muita vivência, já tiveram muita experiência com seus filhos, passar para essas famílias que estão começando agora e a gente conseguir trocar experiências em relação a isso. Eu acho que isso aí é mágico. É um nível realmente espiritual muito bacana. Legal, Felipe, muito bom. A gente aprende muito com as experiências de cada um, é isso mesmo. Mais alguém? Senão a gente ora encerrando. Faltam 2 para as 11, a ideia é a gente terminar sempre antes das 11 aqui, fazer a nossa foto final aqui. Queria agradecer a Deus pela sua vida, que participou, que colaborou, que esteve aqui com a gente. Fica esse desafio. Busque o Senhor, separe 5, 10, 15, 20, quem sabe um dia consiga meia hora, para celebrar ao Senhor em família, para adorar ao Senhor em família. Que Deus dê sabedoria e direção a nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos por esse momento, por esse encontro, pelas pessoas aqui presentes, por aqueles que acompanharam
posteriormente. Pedimos, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria com o teu Espírito, para que possamos, Deus, sim, juntos celebrarmos ao Senhor como igreja, nos nossos cultos presenciais, nos nossos cultos online. Também, ó Pai, celebrar ao Senhor nas nossas reuniões durante a semana, seja à tarde, à noite, ou que horário for. Mas, ó Pai, eu peço de maneira especial que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos celebrar ao Senhor em nossas casas, em nossas famílias. Dá-nos orientação, sabedoria, e levanta, Senhor, a cada dia homens, mulheres, Deus, para governarem as suas casas, instruírem conforme a tua palavra, e que teu Santo Espírito possa direcionar, conduzir e nos levar a crescer cada dia mais. Nós oramos, Deus, agradecidos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra as câmeras aí para a gente fazer a foto, quem puder. Deixa eu dar um stop aqui na gravação.